Então, nosso grupo aqui é a arte de fazer perguntas. E o Marlon deu a sugestão que seria redundante se nós começássemos a fazer aqui um discurso sobre o tema. Então, a melhor coisa que nós temos a fazer é nos pormos à disposição para responder às vossas perguntas. Venham elas. Alguém tem pergunta? Sim, Aníbal? Por que é que nós devemos perguntar? Alguém quer responder? Sobre o quê? Nenhuma de vocês quer responder? Talvez porque você tenha curiosidade de saber alguma coisa sobre o assunto. É? Algum interesse? Ficou satisfeito? Ou quer mais? Se às vezes tenho curiosidade, eu às vezes vou pesquisar por mim, né? Mas por que é que eu devo chegar ao pé de alguém e perguntar? Assim, né? Porque às vezes uma pessoa fica assim meio constrangida em perguntar. Ah, mas teve alguma coisa que te fez ficar constrangido? Uhum. Que é talvez uma pergunta que você não se expressou, mas que você não poderá responder. O que significa para você perguntar? Porque parece que estava um pouco assim, sem jeito. Ah, mas eu vou perguntar? O que significa isso para você? Como você vê isso, perguntar? Mas agora já estava a perguntar a mim, né? Estava a ter um filme. Vocês é que estão sobre o interrogatório. O que significa perguntar? Talvez saber procurar a verdade, ou procurar o significado de algo. Isso talvez seja o perguntar, não é? Ok? Então, se você quer saber o significado de algo, a lógica, isso te incomoda? Porque do jeito que você fez a pergunta, tipo, mas por que eu vou perguntar? Isso te incomoda? Porque isso incomoda a muita gente, não é? Não a mim particularmente, mas a muita gente que incomoda o perguntar. Por isso é que muita gente não levanta, por exemplo, numa sala de aula, não levanta o braço para perguntar, porque a pessoa se sente constrangida a se expor perante o grupo. Por isso que às vezes a pessoa não pergunta. Eu vou fazer uma supervisão aqui, porque eu estou achando, olha o que está acontecendo aqui. Ele fez uma pergunta, mas vocês viram que ele já tinha uma resposta. Esse é o nosso problema. Ele já tinha uma resposta. Quando a gente responde, a gente está fantasiando que a pessoa não tem resposta nenhuma, que ela é uma tábua rasa e que agora a resposta que eu vou dar para ele, ele vai absorver. Isso acontece? Não. Então, olha o buraco que a gente se enfia, porque quando uma pessoa está fazendo uma pergunta, na maioria das vezes ela já tem uma resposta. E por que então que você vai responder? Às vezes pode tirar dúvidas, comparar, tirar dúvidas. Mas qual é a dúvida que ele tem? Né? Não sei, talvez ele não esteja contente ou não acha que... Sim, mas veja, a dúvida, preciso saber qual é a dúvida que ele tem. Preciso saber o que ele já sabe sobre o tema ou não sabe. Preciso saber qual é a intenção de estar perguntando e aonde que quer chegar. Só que a gente é tão ingênuo que a pessoa faz uma pergunta e a gente já vai responder. Vocês estão entendendo? Então, agora quando ele começa a falar, ele já revela, ele já tem a resposta dele. Mas a gente, nos grupos de estudo, a gente como palestrante, a gente no centro espírita, tem uma fantasia egóica de que a gente é o dono do conhecimento, a gente sabe, e a pessoa vai pegar exatamente aquilo que a gente sabe, vai pôr na cabeça dela, e agora ela vai pensar do jeito que a gente pensa. Vocês estão entendendo o buraco? E esse buraco todo mundo se enfia. Todo mundo que se colocar no lugar de educador, inevitavelmente se coloca no lugar de detenção de conhecimento, de quem vai dar respostas. Mas
isso eu digo que é uma fantasia egóica, porque eu vou achar que o sujeito vai assimilar tudo que eu tenho para falar. Então, eu estou pegando esse exemplo para mostrar para vocês que mais do que dar qualquer resposta, o que a gente vai fazer para estimular o aprendizado da pessoa? Fazer outras perguntas. Outras perguntas. E outras perguntas. Até que isso leve ela a um caminho para encontrar as próprias respostas. No meio do caminho, a gente pode oferecer referências. Mas o mais difícil, que é o que elas estão trabalhando ali, é que tipo de perguntas você vai fazer que vai ajudar a pessoa a desenvolver um processo de aprendizagem. Vocês estão entendendo o nosso buraco? Mas não dá uma vontadinha de já dar resposta? Estou brincando porque o grupo é de fazer pergunta, mas de repente já tem uma lida na resposta. Estou dizendo para vocês verem como isso está dentro da gente, né? Como a gente já tem uma vontade de dar uma resposta e já quer mostrar um conteúdo. Mas o teu conteúdo não é importante. O conteúdo que o outro tem, aonde ele está, aonde ele quer chegar, é que é o mais importante. Então vamos inverter agora, de trazer pergunta para vocês. Por que é importante estudar? Vamos tomar aqui, ó, que eu estou aqui, parte deles aqui para ajudar. Por que é importante estudar? Começando por aqui. O que vocês têm a dizer dessa pergunta? Por que é importante estudar? No meu caso, para adquirir autonomia. E por que é importante para você a autonomia? Para eu poder chegar às minhas próprias conclusões e não ter que depender dos outros. Então, depender dos outros para você é complicado? Eu detesto depender dos outros. Como é que você se sente quando você se sente dependendo dos outros? Me sinto presa. E preso para você significa o quê? Não sei, porque na verdade eu não sou uma pessoa que gosta de ficar dependendo dos outros, então eu não sei te dizer. Mas preso, vamos voltar ao preso. O preso, quando você imagina você presa, como é que você se sente? Se você soubesse. Limitada, podada. O que é que esses... O que é que essas... que mais? Sem ação. Então quer dizer que você ter ação é importante. Para você ter ação é importante. Sim. Você é importante, Filipe? Sim. O que é que significa ter ação para você? Acho que vai meio que retomar o que ela falou, né? Você se sente livre. Você tendo ação, você se sente livre. Aprender a pensar por si mesmo. E não pelo outro. Né? Acho que é isso. E você aprende por você mesmo? Eu tento ao máximo pensar por mim. Não tomar como referência outras pessoas, mas não ser influenciado por aquilo. É ter uma lógica. Né? Que vai Tá, agora vejam vocês aí, eu vou ajudando vocês. Vocês estão num grupo. Se vocês centram demais numa pessoa, o grupo desconecta. Então nós fazemos uma pergunta, fazemos duas perguntas e já trazemos. Isso é manejo de grupo. Então a Carol diz, porque eu me sinto presa. Isso já é uma resposta boa. Porque isso faz parte da natureza humana, o desejo de liberdade. Então quando você tem um participante que diz eu me sinto preso, a gente já abre para o grupo. Alguém mais, como a Carol, se sente preso também? Aí outras pessoas têm espaço para responder e vão se sentindo parte do grupo. Eu também me sinto preso. Deus o livre, eu odeio me sentir preso. Alguém mais? E aí alguém já vai falar uma coisinha, outra coisinha, e a gente vai gerando uma sensação de grupo. Se a gente for fazendo muitas perguntas para uma pessoa só, vai parecendo que é uma relação só com aquela pessoa e o resto vai desinteressando. Ainda mais num grupo grande como esse.
né? Então, vamos aproveitar ali, porque eu vou me metendo, mas tentando devolver para eles. Então, aí ela disse, me sinto presa. Alguém mais também se sente preso e tem essa ideia de liberdade, como é importante fazer perguntas para aprender, para ter autonomia, para não se sentir preso. Alguém mais também gosta dessa coisa aí? Eu gosto. Aí vocês vão indo com esse que vão falando. Gosta do quê? Por quê? Quem falou? Eu. Sim, você gosta por quê? Você gosta de sentir essa liberdade? Porque é uma maneira de se sentir livre, sem. Como é que é de explicar? Mas me fala mais, o que é liberdade para você? Liberdade não precisar dos outros, num ponto, digamos, que nós temos um problema, muitas vezes nós pensamos que Nós? eu falo próprio eu, por exemplo, sinto-me baixo, num ponto baixo, voltar certas pessoas, porque parece uma contaminação, digamos, as pessoas podem, é meu pensar que as pessoas veem-me de outro nível mais baixo. Julgamento? Sim. Alguém se sente assim? Eu me sinto assim. Eu passei muito tempo dentro da faculdade com muita vergonha de fazer pergunta. Porque primeiro porque eu era uma das poucas estrangeiras da sala de aula, mas também porque eu me achava extremamente sem noção do que estava acontecendo, do que estava sendo, ou seja, eu não tinha as informações que eu, na minha opinião, eu achava que eu não tinha todas as informações que as outras pessoas tinham, porque eu achava que elas sabiam muito mais do que eu. Então, eu sempre tinha, e eu tenho isso ainda até hoje, às vezes, dentro mesmo do grupo, do nosso grupo de estudo, às vezes eu ouço as pessoas falando, eu tenho medo de fazer pergunta porque eu acho que as pessoas sabem muito mais do que eu e eu não sei tudo isso e vou me achar que eu não sei nada. E se elas soubessem? E se elas souberem mais que você? Mas é porque é vergonha, é da Autoestima. perfeito, pode ser também, né? Meu eu acho. Seu é? Orgulho, um pouco de orgulho e um pouco de autoestima. Um pouco mais autoestima, eu diria. E mesmo sabendo que eu poderia beneficiar em fazer uma pergunta, porque um processo começou na minha cabeça de desenvolvimento, porque eu estou cheia de perguntas, mas às vezes eu não faço a pergunta. E o que você faz? O que você faz para responder essas perguntas? A pergunta que eu não fiz? Sim. Eu espero que alguém faça outra pergunta. E se outra pessoa estiver esperando que outra pessoa faça a pergunta, aí como é que fica? E fica então, todo mundo esperando essa pergunta. Eu vou pra casa sem saber a resposta. Então tem vergonha, ninguém sabe. Ok, por que vocês acham que é importante fazer perguntas? Voltar aqui no que a Maria fez. Então, veja, se a gente não prestar atenção, vai se perdendo e de repente a gente nem sabe onde está. Aí o que ela fez agora? Traz de volta. Então, a gente vai para um pouquinho de um lado, mas não pode esquecer o tema central. Voltamos para lá. Vai um pouco para cá e volta, porque no fim nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que entraram nessa primeira resposta. Agora, quando ela traz de volta, e por que é importante fazer pergunta? A gente está abrindo chance de outras pessoas se identificarem. Então agora vai entrar o outro, aí a gente vai dizer e quem mais, e vai indo até que a gente consiga captar a maior parte do grupo para ir fazendo o grupo funcionar. Eu acho importante você fazer perguntas porque eu acho que te traz autonomia, te faz você se sentir nesse pertencimento de grupo, né? Independente se você sabe ou não, daí você vai ter que deixar de lado seu orgulho, ou sua vergonha, sua autoestima. E você, igual a Lolita disse, talvez quando você está naquele raciocínio, entrando, está na faculdade, ou, né, você acaba elucida. Não, se você fizer a pergunta, você elucida, ou pelo menos tenta se elucidar, ou né, se permite. Que eu acho interessante é você permitir, se você entrar naquilo, você aprender, porque você está ali com o objetivo de todos. E os outros, o que vocês acham? Alguém pensa diferente?
Assim, não é que eu penso diferente, às vezes é porque sempre meu pai sempre falava assim pra gente, quando você não sabe alguma coisa, você pergunta. Você faz a pergunta, se você não sabe. Então, sempre quando eu não sei alguma coisa, eu prefiro perguntar do que, sim, do dia a dia também, eu perguntar do que eu quebrar a cara, acontecer qualquer coisa de errado, né? Então eu gosto de falar, eu não sei disso, poderia você me explicar, eu não dou conta disso, eu prefiro. Não me sentindo inferior, nunca me senti inferior a nada. Quando eu não sei alguma coisa, eu pergunto. Eu sempre fui um pouco assim, eu não sei, eu pergunto. Mas nada me sinto, coisa assim de sentir inferior, porque isso, porque só isso. Eu acho que para você perguntar, você tem que ter um nível de humildade. Conhecer que você não sabe tudo, que as suas conclusões não são talvez aquela que você imagina que é completamente certo. Então você pergunta para ver a resposta do outro. Mas aí cai dentro, eu acho, do que o Aníbal fez. Né? Você já tem uma resposta. Então, dependendo do que vem, é louco. Mas deixa eu pegar uma coisa que o Marcos falou, porque eu acho que isso junta com todos os grupos que a gente está falando. A gente esquece que o Espiritismo é uma filosofia. Então veja, como filosofia pressupõe que não tem resposta pronta para todas as coisas. Então vejam que quando a gente está dando respostas para as pessoas, a gente está desconsiderando o Espiritismo como uma filosofia. A gente está colocando o Espiritismo no campo das ciências exatas, onde você pergunta A, a resposta é B, onde pergunta C, a resposta é D, e assim está tudo pronto. Então, não fazer perguntas para as pessoas é se colocar nesse lugar de que eu sei, de que o que eu sei é certo, e de que o que as pessoas precisam é da minha interpretação. Porque a gente é tão orgulhoso que a gente nem pensa que é a minha interpretação. A gente acha que é a resposta. Então, talvez, estou juntando isso por quê? Porque talvez em várias outras abordagens, dar resposta pode ser melhor. Agora, em se tratando de Espiritismo, você dar respostas prontas para as pessoas, você está ferindo a própria estrutura filosófica do Espiritismo. Olha que complexo e que amplo isso. Eu gostaria de também acrescentar que quando nós nos pusemos numa posição de dar as respostas, primeiro nós já achamos que sabemos tudo, né? E estamos desconsiderando a inteligência daquela pessoa. Sim. Esse é o principal, porque como se vocês forem ver, quando nós vamos analisar uma pergunta, isso se vê muito no atendimento fraterno, a pessoa sempre sabe. É só que ela está à espera que você vai dar para ela aquilo que ela quer ouvir. Então ela fica te perguntando, mas no fundo ela já sabe aquilo. Só que ela não quer aceitar aquilo. Então ela vai te perguntar para ver se você vai dar uma resposta diferente. Mas continuando, eu também gostaria de convidar as minhas amigas aqui do lado, senão vou ficar manipulando eu. Façam vocês as perguntas. Eu tenho uma dúvida em relação ao tema de vocês. Eu sei que a gente já conversou sobre a questão de que a casa aqui, as quintas-feiras, tem muita gente e tal, mas como a gente poderia aplicar isso num estudo aberto? No caso, seria fazer que nem aqui tem um tempo, né? Ou nas casas, aí fica uma pergunta, uma resposta dos espíritos, mas aí fica um tempão naquela pergunta, tipo assim, que eu acho que o formato sugerido demoraria mais tempo para a gente poder digerir uma questão, né? Sim, como o Marlon já falou, num grupo grande é muito difícil ter esse tipo de situação. Se você for ver que às vezes tem 80 pessoas aqui, para você ficar isso acho que funciona. O Marlon tem muito mais experiência do que eu, mas eu acho que isso aqui dá para um grupo menor, onde a gente pode saber talvez fazer uma entrevista antes, saber o que é que a pessoa sabe, e fazer grupos separados, mas não sei. Mas eu te faria uma pergunta. Por que é um problema demorar mais tempo? Não é problema, eu só estou pensando porque eu acho que é o ideal, demorar mais tempo numa pergunta, mas eu só estou pensando na questão da dinâmica de um grupo grande, como fazer essa dinâmica, entendeu? Porque eu não sei de onde que nós tiramos esse calendário, né, de que precisa se aprender Espiritismo em quanto tempo, né? Kardec fala lá na introdução do Livro dos Espíritos, veja o que estou fazendo. Eu estou dando uma resposta, mas já estou trazendo conteúdo, dizendo, se você quiser, vá lá para fundamentar a tua ideia, tá?
Então Kardec fala lá na introdução do Livro dos Espíritos que o Espiritismo é a ciência do infinito e que leva-se muitos anos para você conseguir absorver essa ciência. Então, talvez a gente vá descobrindo até um outro ritmo de aprendizado que seja de menos conteúdo, de mais reflexão, porque vejam, as perguntas elas obrigam a gente a refletir, né? Eu tenho que parar e ficar pensando. Se a gente vai aqui, isso é meia hora, às vezes a gente fica até cansado de tanto pensar, né? Dependendo das perguntas que fazem. Então veja, isso aqui vai ter muito menos conteúdo, mas muito mais reflexão. O que quer dizer que muito provavelmente vai ter maior aplicabilidade e maior aprendizado. Porque eu estou pensando mais. Então, às vezes, a gente está ganhando em termos de conteúdo, porque passamos 1 hora falando de um monte de conteúdos, mas perdendo em termos de reflexão e de amadurecimento. Será que talvez, em termos de centro espírita, a gente não deveria enxugar um pouco mais os conteúdos e refletir mais? Por exemplo, o conceito de reencarnação, ele é um conceito que dá para a gente ficar pensando por 3 meses. A aplicabilidade disso, aonde que interfere pensar como ser humano reencarnado ou não, não precisa passar um monte de conteúdo, mas eu preciso aprender a me pensar como um ser humano reencarnado. Então, essas perguntas, elas vão me obrigando a pensar, né? Vocês entendem que é uma outra pegada, não é a pegada do professor lascando conteúdo nos alunos, é uma pegada do sábio tentando estimular o aprendiz a pensar e chegar às suas conclusões. É claro que vai precisar de mais tempo para isso. É claro que vai precisar de mais tempo. Uma pergunta pode ficar aí tranquila, meia hora aí numa pergunta só. Uma pergunta pode abrir para outras perguntas, né? Porque daí o que é perguntado, aí abre para outra, que abre para outra, e de repente a gente está numa terceira pergunta. Não pode esquecer que tem a primeira, não pode esquecer que tem a segunda, mas agora nós estamos numa terceira pergunta. Desde que fique girando também. Desde não que pode esteja. Eu pergunto para você, pergunto para você, pergunto para você, depois eu vou para o outro, pergunto. Mas vai amadurecendo, né? Vai ampliando a reflexão, vai chegando a outras conclusões. Então vocês vejam, fazer pergunta dá muito mais trabalho, demora muito mais tempo, é muito mais difícil. E é difícil pra gente, né? Para quem está fazer coordenando perguntas. também é difícil, porque você vai ter que controlar a língua, porque você vai ter impulso que você já vai ter vontade de responder vai com a outra pessoa, e não pode. E aí você tem que deixar tudo isso para estimular o aprendizado do outro, né? Senhor Pedro, o senhor falou ia fazer uma pergunta. É que depois de toda essa conversação... Então nós vamos voltar e vamos perguntar por que é importante nós aprendermos a fazer perguntas. Por que é importante? Se eu voltar para a minha experiência e se eu falar desse negócio de ir para casa sem uma resposta, para mim já é o suficiente dizer que eu deveria ter feito a pergunta. Porque eu comecei um raciocínio, algo dentro de mim foi estudado. Eu comecei um raciocínio, eu comecei uma curiosidade e nada foi saciado. Então eu vou para casa, estranho. Okay. Quem que começou, criou toda uma filosofia em cima de perguntas? Só? Kardec, não? Sim, livros dos espíritos, perguntas e respostas. Vocês acham que é importante nós, quando vamos fazer perguntas, já levarmos as perguntas prontas ou fazer na hora, constando anotar na telha? O que vocês? Se vocês estão num grupo de estudo, por exemplo, e aí vocês vão preparados, chegam lá e vocês veem o que é que os alunos querem, como nós aqui, a gente está aqui. Acho que a gente precisa ter conteúdo, não resposta. Mas lá estamos, na questão do conteúdo, né? Vamos partir do princípio que nós estamos estimulando mais, né? Então a questão é que nós só queremos conteúdo. Nós estamos nessa vibe do conteúdo, e essa não é a vibe. A vibe é exatamente levar você a questionar, a pesquisar, a ir atrás, porque essa postura é muito mais fácil. Eu estou aqui, o que acontece às quartas-feiras no grupo de estudo? Aí nós estudamos, 2, 3 gatos pingados, aí vocês, aí vocês vão embora, né? Agora, a diferença é, se eu fizer uma pergunta para você, o que pode acontecer? Você
não saber, né? Mas aí como é que vai te fazer sentir? Vou perguntar. Mas é que lá está. Quando às vezes as pessoas fazem uma pergunta e a gente não sabe o que vai acontecer, o nosso raciocínio começa a 1000 a hora, porque a gente não quer se sentir envergonhado, quer? Ninguém gosta de se sentir constrangido quando não sabe. E o que aquilo vai estar forçando? O nosso pensamento. Nós vamos começar a pensar, e vamos então talvez chegar perto da resposta, porque no fundo a gente já sabe. E é nesse processo que nós estamos aprendendo. Isso que a Maria traz, eu acho que a gente pode pensar na questão de acolhimento emocional. Você viu que a pessoa ficou mais tensa, né? Ficou constrangida. Gente, mas isso aqui, nós estamos no meio da aprendizagem. Pelo amor de Deus, não se constranja. Vamos pensando junto. Então, você viu que gerou um estresse ali. Entra uma postura de maior acolhimento. Ninguém está aqui avaliando. Nós estamos construindo junto. E esse mal-estar inicial, ele vai acontecer 1 ou 2 vezes. Depois, o grupo vai se sentindo tão à vontade que aquela sensação de constrangimento, ela vai por água abaixo. E daí depois, quando a gente chegou em resposta ao total dali 2 meses, a gente vai dizer, olha, só queria lembrar quem que começou isso aqui tudo? O Aníbal com aquela pergunta constrangedora, vocês lembram? Então, olha que legal, viu, Aníbal? É importante fazer perguntas, gente, vamos caminhar. E aí você criou um ambiente de acolhimento que vai passar 1 ano inteiro e o grupo não vai perder. Então, estou só falando para vocês ficarem atentos a essa postura de acolhimento, que quando percebe um constrangimento, tem que entrar uma postura de maior acolhimento para que a pessoa não se sinta constrangida. Senão ela vai embora dessa semana e ela não volta semana que vem. Se você não conseguir acolher, não volta semana que vem. Termina o grupo e vai lá dizer, olha, viu a pergunta, não chegamos em resposta nenhuma, meu Deus do céu, que trabalhão maravilhoso que a gente tem agora. Continua fazendo essas perguntas porque vai ser legal. Pronto. Eu ia comentar com a pergunta que tu fez, Maria. Eu acho que é importante a gente vir com umas perguntas prontas, assim, para estimular, né? Porque, por exemplo, assim, eu gosto de me preparar para tudo, né? Então, eu gosto de ter umas perguntas, digamos, se no caso estivesse facilitando o estudo, sobre perguntar. Eu ia ter as minhas perguntas ali escritas no papel para, tipo assim, para ter na manga, entendeu? Mas é a forma como eu penso, né? Uma forma de eu me preparar para estar no meio do trabalho, né? Claro que depende da dinâmica do grupo, acredito, né? Mas eu acho que é importante ter umas perguntas pra gente já, tipo, kick off the conversation, que a gente fala em inglês, né? E para estabelecer o que você quer saber antes do estudo, né? Porque você chega no estudo e qualquer coisa que vier, tá bom, então. Você deveria decidir o que você quer saber primeiro. Direcionamento. Agora é mais difícil, né? Pra vocês verem. Aí o coordenador, como a Maria está trazendo, ele vai ter que ler um monte de coisas do conteúdo da aula e depois dele ler todas essas coisas, ele vai ter que pensar que perguntas seriam um estímulo para trabalhar aqueles conteúdos. Então, o preparo para quem está dirigindo ele é muito maior. Primeiro porque ela não pode ir com o sermão. Porque quando o Marco estava falando, eu falou assim, nossa, o cara leu o mesmo livro que eu, tudo que eu ia falar ele já falou. Por quê? Porque eu já fazia isso há 500 anos, então eu fiquei me preparando durante 3 semanas. 216, porque foi na outra encarnação. 218. Aí você viu, eu fiquei 3 semanas me preparando, o cara destruiu todo o meu discurso em 2 semanas. Entendeu? Tipo assim, onde é que fica o ego nessa hora? Não tem que ter ego, gente. Porque, no meu ponto de vista, nessas semanas que eu me preparei, mas as minhas colegas podem também falar disso, é o seguinte, se você traz ego, você traz ponto de vista. E se você traz o seu ponto de vista, você não está pondo o ponto de vista de Kardec, que é aqui dos espíritos, que é o importante. Então, uma das coisas principais que o coordenador, no ponto de vista das perguntas, ele tem que se resumir à sua insignificância. Que mesmo que ele sabe, ele tem que agir como não sabe de nada. Porque, na verdade, é isso que a gente é. A gente não sabe de porcaria nenhuma. Entendeu? Então, a gente acha que sabe. Mas, às vezes, aquela pessoa, que nem ela estava falando, que nem a Fátima, que nem você, que estava dizendo, eu não sei, não tem problema nenhum, eu pergunto, tá muito mais aberta do que aquela pessoa que já acha que está balando e que já está preparada e que já sabe de tudo, mas, de repente, sabe aquilo, não sabe outras coisas.
Então, às vezes aquela pessoa que pergunta, porque quer geralmente saber, porque não sabe, não sente ter conhecimento, no fundo ela já tem, só que ela está precisando de alguém que instigue isso, para que aí ela vai ter autoconhecimento, para que aí ela vai ter sense of belonging, para que a sua autoestima vá. Mas se aquela pessoa não for instigada através de perguntas, ela vai ficar ali, ela vai estar sempre sentindo que não sabe, vai sempre sentir que o outro sabe mais que o outro, porque nunca ninguém fez uma pergunta para ela e não teve a paciência de ouvir o que ela tinha para falar, porque nós não temos essa paciência. Os espíritas são extremamente arrogantes, porque sabem o livro dos espíritos, de ponta à cabeça. Se um lhe fizer uma pergunta simples, não leva em consideração. Desculpa, é meu texto. Sorry, tirei você do lugar agora. Gostei disso que você falou do ego pequeno, porque eu fico vendo a lógica assim, se a gente fica muito grande, como que as pessoas se sentem? Aí elas se sentem inferiorizadas. Então a gente está num grupo de estudo, onde a gente está conseguindo abafar as pessoas e fazer com que elas se sintam menos. Mas a lógica é completamente outra. A gente é que vai ter que ir se murchando para que elas se sintam capazes, para que elas vão atrás, para que elas estudem, para que elas busquem. Se a gente ocupar um lugar de muita centralidade, se a gente der todas as respostas, se a gente der muito conhecimento, isso gera um descrédito no outro. E aí a gente vai ter um grupinho ali, se sentindo ruim, incapaz, incompetente. Depois você vai precisar de um palestrante. Quem que vai vir fazer palestra? Nenhum daqueles. Você vai precisar de alguém para coordenar grupo de estudo. Quem que vai vir daqueles? Nenhum. Você precisa de alguém para fazer fraterno. Quem que vai vir? Nenhum. Porque ele foi se sentindo incompetente. Porque competente é o Marlon que está lá coordenando. Então, se precisa de alguma coisa, põe o Marlon lá para fazer. Porque eu não me sinto à altura. Então, vocês veem que a gente gera um problema maior, né? Para o centro como um todo. O que eu queria dizer é que essas minhas duas colegas estudaram muito mais do que eu. E elas teriam muito prazer em nos dar fazer muitas perguntas. O nosso tempo está chegando ao fim, mas eu já vou disponibilizá-las para eles perguntarem o que vocês quiserem. Eles também vão produzir material, porque estão produzindo um pela via não sei do que, neurociência, o outro do filosófico, ou do não sei onde, não sei o que. Eles também vão produzir material e vão trazer, e vamos compartilhar no final o material de todo mundo, né? Mas agora, como eles já tinham mais reflexões, pedi para trazer agora para a gente ir aproveitando esse tempo. Na semana que vem, a gente vai discutir sobre como estudar e pensamento crítico, tá? Na outra, daí vocês já me digam quem que vai para a gente encaminhar. Precisamos terminar agora, todo mundo em silêncio, indo direto no cafezinho quem vai e quem fica aqui para o junto, sem tumulto, hein? Obrigada, gente.